O hip hop ele já surge num contexto de subalternidade, num contexto de luta por visibilidade. Basicamente, ele começa nos guetos, nos bairros negros e bairros latinos dos Estados Unidos, precisamente em Nova York, e a gênese dele vem das gangues, que eram gangues de jovens e adolescentes que, devido à falta de estrutura do bairro, eles não tinham muitas opções de lazer, não tinham muitas perspectivas, não tinham nenhuma estrutura para ter seus próprios sonhos, de certo modo. Então o hip hop ele surge como uma alternativa àquela estrutura de gangues. Agora, em vez das pessoas batalharem com faca, uma gangue contra outra, elas batalhavam na rima. E aí é muito interessante, porque quando a gente também pega no Brasil, a gente vê que certos padrões se repetem. Assim como a gente tenta pegar literatura e depoimentos dos jovens que fizeram hip hop lá no início, no final dos anos 70 e começo dos anos 80 nos Estados Unidos, a gente vê a mulher como subalterna. Aqui no Brasil a gente também vê isso. Os grandes documentários sobre hip hop, eles ainda têm uma participação muito pequena da mulher, os históricos, né, que eu digo. Os que ainda são mostrados nos cines debates e assim por diante. Então, atualmente, a gente está tendo um novo interesse, uma nova mobilização, principalmente para resgatar aquelas mulheres que participaram ativamente do hip hop, tanto norte-americano quanto brasileiro, desde a sua gênese, mas que sempre foram apagadas. Um grito de liberdade rasgou minha garganta, braço forte não suporta mais algemas, vou me vir a cantar. Meu orgulho de ser quem sou, difere, não sou morena, sua negra, tira sua etiqueta da minha pele. Desde que eu comecei a cantar em 89, eu já tinha um sonho de ter um grupo feminino, né? Só que era muito difícil para as mulheres no começo. Para os caras já era difícil naquela época, imagina para a mulher, né? Que era um estilo categorizado como criminoso, era taxado de marginal, de coisa de bandido, né? Os caras usando roupa preta, era sempre, até hoje é perseguido, mas era muito pior. Naquela época, era estigmatizado. Então, muitas mulheres não conseguiam dar sequência, justamente porque não tinha apoio da família, não tinha apoio dos maridos, namorados, enfim, ou se tornavam mães e acabavam parando. Eu começo no hip hop através da militância, né? Por conta da militância de um coletivo que é hoje o coletivo de esquerda Força Ativa, que na época era Núcleo Cultural Força Ativa, né? Quando eu entrei. Eu entro num grupo que tem como base o hip hop, né, em sua história, por ter sido uma das primeiras postas de rap aí de São Paulo. E você começa num envolvimento que é político, social, e aí que tem o rap, né, tem o hip hop como base também de fundamentação política, né, da gente pensar a forma de organizar a classe trabalhadora, né, através da nossa essência de expressão, que nesse caso era o rap, né, a poesia. E foi quando eu conheci também a Bia e a Vanessa, e a gente conversando, tinha os grupos de rap, mas normalmente eram os caras que eram que cantavam os rap no Força Ativa e tal. A gente senta nós três e começa a pensar também, por que não a gente começar a cantar rap também, né, usar do rap aí para a gente poder expressar aquilo que a gente acreditava, e pensando num grupo só de mulheres pretas, né, que tinha tudo uma significação e tal. E aí é quando eu começo a escutar, né, porque eu vinha de outra formação, né, musical, né. E aí a gente começa a partir daí. Isso tem alguns anos. Só que aí a gente eu parei num tempo, né, questões pessoais fez eu me afastar e depois você volta. Hoje a gente está tentando retomar, acho que pela terceira, quarta vez. E por aí vai. E é ali também, dentro do gangster rap, que começam as letras machistas e aquela coisa mais objetificada da mulher. A mulher nessas letras, ela é sempre a prostituta, a vadia, e isso numa narrativa do homem negro, do cara que é gangsta, do cara que é traficante, que ele vai sair pela rua, ele vai atirar na polícia, ele vai fumar um baseado, ele vai vender a droga dele, dar uns socos e comer 10 vadias ao mesmo tempo, certo? Ao mesmo tempo que isso gera uma crítica conservadora, isso também gera uma crítica dentro do hip hop. Como é que a mulher tá ali, sabe? Como é que a mulher é colocada naquele espaço? Mas aquele espaço, em si, ele era totalmente masculino. A mulher ainda não tinha voz ali. No início da minha caminhada no hip hop, tinha mulheres antes de mim, né? Tinha a Sherry Line, tinha a Sweet Lee, tinha a MC Regina, que foram também referências para mim. Mas
A estrada era muito difícil para a mulher no começo, realmente. Eu via as meninas, né, sendo pioneiras nessa caminhada, tanto para mim também, que eu comecei sozinha, não tinha DJ, não tinha nada. Então, os baileiros e o público não levava muito a sério, né? Então, tomava o famoso sai do baile, os caras mexiam no som, sumiam com o microfone, batiam no disco. Então, não tinha muita credibilidade. De chegar no lugar, o microfone não funcionar, de pular seu beat. Seu beat tá bonitinho. O beat, pra quem não sabe, é instrumental. Seu instrumental tá certinho lá no pendrive, porque aí você também não tem DJ, né? E aí, na hora de você cantar, sua instrumental some. Na hora de você cantar, tem um monte de grupo de homens. Chega na sua vez, você tem menos tempo pra cantar, tá ligado? Todo mundo tem meia hora. Quando chega a vez de uma mulher, aí, ó, pô, mina, pô, preta, acelera aí, ó, que o evento tá atrasado e tal. Então, todas essas dificuldades. E assim, as mulheres do passado, elas tiveram que se masculinizar pra poder serem aceitas, né? Então, tinha que usar calça larga, coçar o saco que não existia, tá ligado? Gingar que nem homem, pros caras poderem prestar atenção nas ideias e não no corpo. Eu pensei em montar meu estúdio, por exemplo, justamente porque eu passei horas em estúdio muitas vezes e os caras ficam 2 horas trocando ideia comigo e colocar a mão na minha perna e olhar pro céu e eu olhar e falar, não, mano, não sou obrigada. Eu só quero gravar um som, tá ligado? Teve uma vez eu tinha chegado pro cara e falar assim, meu, todo mundo você põe a mão na perna quando vem no seu estúdio? Porque todo mundo que sentar aqui você quer beijar? Eu tô com os caras também, é assim. Aí a pessoa fica sem graça e eu percebi que eu já não ia conseguir gravar naquele estúdio. No rap, as letras que eu gostaria de cantar na época, né? Isso eu tô falando de 96, 98, né? As letras influenciavam muito, né? Se eu falava numa parte mais, uma questão mais feminina e os manos já não curtiam, já falavam, pô, mano, muda isso, muda aquilo, né? Dando orientações, né, pra mudar. O feminismo no Brasil ele começa com a luta de mulheres durante a ditadura militar. E isso é dado porque foi a primeira vez, de certo modo, onde mulheres organizadas politicamente se denominaram feministas no país. O problema dessa questão é que, fazendo essa periodização, a gente acaba se baseando numa história que ela é americana e que ela é europeia, onde você precisa ter uma certa organização sobre certo nome para você considerar de fato a luta feminina. Certo? Isso falando de feminismo. Agora, se você pensar na história das mulheres em luta no Brasil, é uma história que remonta a séculos antes desse momento onde se fala em feminismo. E provavelmente, se você parar para pensar em mulheres em luta no Brasil, as primeiras mulheres a qual você vai ter que pensar são as mulheres negras e as mulheres indígenas. Então eu acho que pensar feminismo no Brasil é principalmente pensar que não existe um feminismo, que não existe uma narrativa de luta. São várias mulheres com projetos diferentes e realidades diferentes, onde algumas ficaram marcadas na história oficial do que seria esse feminismo e outras lutam até hoje para serem inseridas dentro dessa história. É que o feminismo ele precisa ser para a gente, assim como o comunismo é também para os comunistas e as comunistas, para a gente uma ideologia política de reverter aquilo que a gente discorda, que é a forma como a sociedade está colocada. Não tinha como eu não trazer isso para as minhas letras vivendo na sociedade que eu vivo, numa sociedade que oprime a mulher negra. Então chega um momento que você fala, porra, eu preciso estar nisso, sabe? Eu preciso falar, eu preciso entender. Claro que as dificuldades ajudam você a tentar combatê-las, né? E isso já faz com que você seja uma feminista, mesmo sem saber que está sendo, né? Eu acho que é um tema muito delicado. E eu achava por muito tempo que eu não tinha propriedade para falar sobre o assunto, porque eu conheci o feminismo em Salvador. Eu morava em Brasília, então eu cheguei em Salvador, conheci o rap de lá, e junto com o rap, com o movimento do rap, eu conheci o movimento negro, que é muito forte em Salvador. E dentro desse contexto também, as feministas, né? E eu fui aprendendo muitas coisas que eu vivenciava, mas eu nem sabia. Que eu passava, mas eu também não tinha nome para mim, né? Eram coisas que me incomodavam, mas eu não entendia que aquilo já era entendido por outras pessoas, já tinha um nome ou um contexto. Então, eu comecei a falar, eu falo daquilo que eu entendo, né? Eu gosto de falar das minhas músicas, daquilo que eu sinto, vivo, entendo e observo de uma forma mais concentrada mesmo.
A música rap, ela é uma ferramenta de diálogo. Então, qual é o compromisso que as mulheres têm, para além da sua questão, da sua atuação artística, como cantora ou apresentadora, seja o que for, mas como é que de verdade a música a gente usa para dialogar com outras mulheres, né? E isso é parte do que eu entendo que o feminismo, o papel que o feminismo tem. Isso dentro do hip hop e fora do hip hop. Então, eu acredito que o hip hop em si já é uma militância, né? Estar no hip hop já é uma militância. Sendo mulher, outra militância. Sendo você trazendo um discurso feminista, um discurso afrocentrado para essa militância, é um agravante ainda mais. E o hip hop é isso. O hip hop nasceu como instrumento de militância, tal como o feminismo e tal como as pautas negras e periféricas. Então, unir tudo isso é natural. A partir do momento que você faz hip hop, naturalmente você está militando, você está dentro de uma militância. Então, acho que é por isso que o hip hop, dentre todas as cenas musicais, é uma cena que traz mais um encargo de responsabilidade para si. Porque é uma cena de militância. As pessoas criam aquele estereótipo, ela é feminista, então ela odeia os homens. Não, eu odeio os machistas. Eu odeio o machismo. Eu odeio os misóginos. Entendeu? Não os homens. Abrem-se as portas com portas da iniquidade que arde, as chaves que abre a esperança sucumbindo atrás das grades. Covarde, maldade esperando a espreita e por vingança decretou sua pesada sentença. Presença sem recompensa na abstinência, o amor que sofre a dor da verdadeira ausência. Sequelas deixadas por escolhas mantidas, pegadas na estrada de uma alma ferida. Não tememos mais, não sofremos mais, nem importa mais. Uma vez revelado seu segredo, chás, Pandora mais bela.